Bom dia, queridos irmãos e irmãs, nessa quinta-feira, dia 11 de julho. Estamos bem próximos da grande data de sábado, dia 13 de julho. Todos estamos preparando a grande missa de ação de graças pela aprovação definitiva da Missão Belém, na Catedral de São Paulo, na Praça da Sé, às 15 horas. Junto ao nosso cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer, iremos celebrar os 19 anos de vida da Missão Belém e agradecer a Deus pela aprovação definitiva, que nos lança com ainda mais força na nossa ação evangelizadora. O nosso coração transborda de alegria por fazer parte do sonho de Deus, por fazer parte da Igreja, por poder falar o nosso sim. Neste sábado, cerca de 70 irmãos irão professar a sua consagração a Deus com as promessas, como leigos, cristãos totalmente comprometidos com a causa do Reino de Deus. Outros 25 estão se preparando a este passo na Itália. São eles que concretamente possibilitam a vida das 180 casas de acolhida e dos 90 grupos de evangelização. São um sinal da força da Igreja nesse mundo que se sente perdido. Vamos viver em oração estes últimos dias que faltam. Preparemos as nossas faixas, procuremos convidar todos os que fazem parte da nossa história. E vamos agora juntos meditar o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, do versículo 7 ao 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide, vão todos, anunciem em todo canto, curem os doentes de corpo e de alma, ressuscitem os mortos, sobretudo os mortos na alma, os mortos no coração, expulsem os demônios que acorrentam os meus filhos. Antes, Jesus envia os 12 e depois os 72, e depois todos os batizados, todos os discípulos, porque não existe discípulo que não seja missionário e vice-versa. Aliás, discípulo missionário é uma só palavra. Vão todos, sem medo, precisa espalhar a boa nova com as palavras e com as obras. Todos estamos envolvidos nisso. Como batizados, somos todos chamados, convocados, enviados para evangelizar. Não é uma questão dos padres, dos freis ou dos bispos, mas é algo que toca profundamente cada um de nós. Hoje é a festa de São Bento, fundador dos beneditinos, ou seja, pai de todos os mosteiros beneditinos que nasceram na Europa e no mundo inteiro, do VI século até hoje.
Muitos de nós não sabem o que é um mosteiro e o que significou a extraordinária intuição de São Bento de Núrcia, fundador dos beneditinos. Era um tempo difícil na Europa. O Império Romano do Ocidente havia desabado tragicamente, deixando um vazio tremendo em todos os campos. Havia um caos político, econômico e religioso espantoso, que se tornava ainda mais grave devido às terríveis incursões dos bárbaros do norte da Europa, que arrasavam tudo onde passavam e não deixavam nem a grama do chão, como diz até hoje um ditado italiano: onde Átila passava, nem a grama mais crescia. O povo se sentia abandonado, perdido, em um perene pânico. São Bento, com toda simplicidade, iniciou a fundar mosteiros que eram comunidades cristãs que viviam o Evangelho, formadas por pessoas que se consagravam totalmente a Deus, oravam e trabalhavam. Com estas duas palavras, oração e trabalho, São Bento tirou a Europa do caos e criou as raízes cristãs desse continente. Ao redor dos monges que viviam no mosteiro, se reunia o povo, os camponeses, os pobres dos arredores. Eles também no mosteiro encontravam uma referência, podiam encontrar alimento para sua fé, conforto e esperança. Com os monges perto, eles não se sentiam mais sozinhos e perdidos. O mosteiro era uma segurança para todos. Os monges eram pessoas inteligentes, que dedicavam várias horas do dia ao trabalho manual e, logicamente, aprimoravam várias técnicas de trabalho. Deles, os agricultores, os camponeses, aprendiam a cultivar melhor os campos, aprendiam a utilizar as ervas medicinais, aprendiam a canalizar os rios, como acontecia na região da Itália onde eu nasci. Com duro trabalho, saneavam grandes territórios e os tornavam cultiváveis. Isso não aconteceu somente no campo da agricultura, mas também no campo da cultura. Se não fosse pelos monges amanuenses, ou seja, monges copistas, que copiavam manualmente grandes textos, inteiros livros, teriam se perdido vários importantes poemas gregos e latinos. Não existia máquinas de xerox e nem gráficas naquele tempo. Portanto, as grandes obras de autores gregos e latinos, como Aristóteles, Platão e Heródoto, Cícero e Virgílio, só sobreviveram graças ao trabalho paciente desses monges, que copiavam esses textos e os multiplicavam. A base da cultura europeia e ocidental foi colocada aqui, nos mosteiros. O mosteiro era a roca forte da cultura, porque as bibliotecas reais eram continuamente incendiadas e saqueadas. Poucos sabem que era costume desses mosteiros ter o Palácio da Teologia e o Palácio da Razão, que era como que uma universidade de todas as disciplinas exatas e humanas. Muitos historiadores, nos seus livros de análise histórica, sublinham que o trabalho destes grandes monges durante um período de 1500 anos salvou a agricultura quando ninguém mais poderia fazer. Um deles, diretor de uma universidade americana, disse: "Nós devemos a restauração da agricultura de uma grande parte da Europa aos monges. Em todo canto onde eles chegavam, convertiam o deserto em um campo cultivado. Eles devolviam a pecuária e a agricultura, trabalhando com as suas próprias mãos, drenando pântanos. Por eles, a Alemanha se transformou em um frutuoso país. E não somente a Alemanha, mas também a Itália, acrescentamos nós. Em todo canto onde eles chegavam, eles traziam a bênção. Silenciosamente,
com o lema interior Ora e trabalha, reza e trabalhe, os monges salvaram o mundo perdido daquele tempo. Eles enfrentavam as pestes e os pântanos sem valor como desafio e os transformavam em terra de valor. Um outro grande historiador dos monges do século XIX, Montalbert, disse: é impossível esquecer o uso que eles fizeram de tantos distritos incultivados e inabitados, cobertos de florestas ou cercados de pântanos. Onde os monges chegavam, introduziam as plantações, indústrias e métodos novos de produção não familiares. Criação de gado e cavalos, cultivo de abelhas e frutas. Os camponeses aprenderam com os monges a irrigação do solo. A Idade Média cristã introduziu também a máquina na Europa em larga escala. Os monges trabalhavam na mineração do sal, chumbo, ferro, alumínio, uso do mármore, vidro, fizeram pratos de metal e não havia atividades que eles não tivessem criatividade e espírito de pesquisa. Eles trabalhavam o minério de ferro e usavam as cinzas dos fornos como fertilizantes por causa de sua concentração de potássio. Na Suécia, introduziram a cultura do milho, em Parma, a fabricação de queijo, na Irlanda, a criação de salmão e em muitos lugares cultivo de uvas. Coletavam a água das fontes para distribuí-las no tempo da seca. Em todo canto onde chegavam os monges, florescia a vida. Não é por acaso que Ratzinger, eleito Papa, escolheu o nome de Bento XVI. Como ele mesmo disse, foi para resgatar as raízes cristãs da Europa e para pedir a bênção a este grande pai da Europa, São Bento. O mosteiro cistercense de inspiração beneditina de Claraval, na França, usava já no século XII a energia da água. E este equipamento se tornou fundamental na vida da Europa. Os mosteiros geralmente tinham suas próprias fábricas, usavam a força da água para moer o trigo, peneirar farinha, tecer roupas e fazer cozimento. Estávamos falando de centenas de mosteiros que nasceram da inspiração de São Bento e que evangelizaram pacientemente a Europa em um tempo de caos total, pobreza total, instabilidade econômica e instabilidade política sem par. Parecia o nosso Haiti de hoje. Repetimos com duas palavras: ora et labora, ore e trabalhe, evangelizaram e salvaram o mundo daquele tempo. Não é por acaso que escolhemos este lema também para as nossas casas de acolhida e de restauração, e elas se demonstram tão eficazes para quem se empenha de verdade. Os monges eram conhecidos também por sua habilidade em metalúrgica. Um outro historiador, Gimpel, escreve: em sua rápida expansão pela Europa, os monges foram importantes na difusão de novas técnicas por causa do alto nível de sua tecnologia na agricultura, que era combinada com a tecnologia industrial. Cada mosteiro tinha uma fábrica, tão grande como a igreja. Quisemos hoje colocar a nossa lupa sobre o método evangelizante de São Bento, que foi realmente eficaz. Falamos muito de ciência, mas a própria liturgia, a nossa liturgia de hoje, teve origem dos mosteiros beneditinos. A liturgia das horas, por exemplo, era o modo de rezar dos monges. Tudo foi salvo e se desenvolveu dentro dos mosteiros. O nosso querido Padre Gilson escreveu uma música que amava cantar e que expressava o seu sonho: transformar o mundo em um grande mosteiro,
Ele que conheceu bem a tristeza da Cracolândia, sabia o que dizia e sentiu na sua pele a força de uma casa de acolhida, que é um pequeno mosteiro, onde se ora e trabalha. Feliz de quem pauta a sua vida em cima dessas duas palavras. Depois de amanhã, viveremos o importante momento da aprovação definitiva da Missão Belém, como sempre falamos nas nossas introduções. Nossa Senhora nos inspirou um método que renova o mundo, renovando suas raízes. Vamos viver com gratidão no nosso coração por Jesus ter nos mostrado esse poderoso método de evangelização e de restauração, que se mostra também muito adequado à vida dos leigos da missão, como demonstra a escolha dos irmãos inseridos e raios de luz, que pronunciarão suas promessas depois de amanhã. Mas vamos agora ouvir novamente o forte apelo de Jesus a evangelizar para transformar a tristeza desse mundo em alegria da ressurreição. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Vamos parar agora um minuto para sublinhar e anotar o que mais nos atingiu no trecho do Evangelho e na meditação. Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito, que pode ser mesmo este: ora et labora, reze e trabalhe.
Viva uma vida entregue a Deus numa constante oração, procurando parar as nossas atividades a cada 2, 3 horas para rezar uma Ave Maria, para voltar o nosso pensamento a Deus e depois logo recomeçar com mais garra, oferecendo esse mundo a Deus. Ore e trabalhe. Paz e alegria a todos. Vamos nos preparar para o grande dia de sábado, para a missa de ação de graças na Catedral da Sé, às 15 horas. Paz e alegria a todos. Che vivrai, luce da sempre accesa in te, luce che non morirà. Life, humanity,